Portanto, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Weekly Outlook. Semana passada não houve Outlook porque, por motivos pessoais, não tive tempo de o fazer, de o gravar. Sinceramente, também não tive muita vontade. Esta semana volto aos vídeos semanais, mas desta vez vou ter um formato diferente, ou seja, eu vou analisar algumas empresas aqui durante o vídeo e não vou saltar esta parte das notícias que acho que é mais maçante para vocês. E não vou estar a falar também muito do grupo, vocês já sabem, para quem não me conhece, já invisto no mercado há quase 7 anos, dependendo do tipo de mercado que estamos a falar, se for de ações é só 6. Vocês têm um grupo gratuito aqui, podem aceder no primeiro, na descrição do vídeo, e aqui tem o grupo de privado que também sai todas as notícias diariamente. Portanto, tem notícias, tem o chat, a parte do chat e memes, tem a parte das ações, onde analisamos ações, onde eu partilho as minhas compras mensais, ou a compra que estiver a fazer no momento. A parte de Forex, que é o mercado cambial, é mais arriscado, não é para toda a gente. A parte de cripto também. E depois os vídeos privados e os vídeos semanais que vocês também têm acesso. Alguns no YouTube, outros não. Os vídeos premium não têm. Mas pronto. Eu vou deixar então a parte das notícias aqui de lado e vou direto ao assunto. Eu vou falar um bocadinho ainda da tensão aqui da guerra no Médio Oriente, ok? Entre o Irão e... estava aqui a tentar arranjar uma imagem. Sim. Para não ser só vocês ouvirem-me falar. Guerra Irão e Estados Unidos, ok. Portanto, falando um bocadinho aqui disto, o que é que acontece? Como vocês sabem, a guerra voltou a escalar. Portanto, o mercado tem estado muito sensível aos conflitos geopolíticos, nomeadamente entre os Estados Unidos e o Irão, bem como a atuação também dos Houthis no estreito de Bab el-Mandeb, que, para quem não sabe, é um estreito que também passa ali muito petróleo, ok? Mas vocês também não se foquem só na parte do que diz respeito ao estreito de Bab el-Mandeb, que sim, influencia muito a Europa, mas haver um conflito neste momento no Estreito de Hormuz é vantajoso para os Estados Unidos e é um bocado penoso para a China. Se vocês forem ver, a China não está a crescer muito lentamente. Aliás, é o pior crescimento que eles tiveram nos últimos 5 anos, foi o deste ano, ok? E muito se deve também ao facto de eles não terem... A China é muito dependente de energia externa, apesar de eles utilizarem muito o carvão. Eles são muito dependentes de energia e muita da energia do petróleo que eles utilizam é do Irão, passa ali naquela zona. Portanto, isto está a afetar bastante a China nesse sentido. A evolução do petróleo, ou seja, registrou-se uma subida substancial no preço do crudo, aproximando-se dos níveis de junho, não é? Portanto, isto vai ter um impacto na inflação e nas taxas de juros, como é óbvio. Aliás, a Europa, o Banco Central já veio dizer que muito provavelmente vai olhar para o dado da inflação para decidir se vai ou não aumentar a taxa de juros. Eu, para mim, nem sequer nem devia ter que olhar, eles vão ter que aumentar e pronto. Infelizmente é assim, sei que muita gente está a pagar a casa que custa ouvir isto, mas de facto é a única, neste momento, é a única hipótese. Eu penso que os Estados Unidos também deveriam seguir o mesmo caminho. Na próxima reunião deveria haver um aumento da taxa de juros, mas pronto, quem sou eu para... Aliás, nada que vocês ouvirem aqui, vocês já sabem que não é recomendação financeira, é apenas a minha opinião e eu digo isto aqui enquanto há liberdade de expressão para tal. Portanto, membros do Banco Central Europeu voltaram a condicionar as decisões sobre a taxa de juros à evolução dos dados da inflação. E, olhando aqui também para o gráfico do petróleo, não queria olhar para o CL1, olhando aqui para os futuros. Temos aqui a $90, mas se olharmos para o crude, deixem-me ver aqui. Ok, podemos olhar para os futuros do crude. Este estou no gráfico de 15 minutos, não é muito coisa. Ou seja, portanto, nós tivemos aqui nos últimos dias o pico outra vez quase até os 100. Vocês ignorem estas barras aqui, que isto é do mapa de futuros. Portanto, aqui nós tivemos outra vez aqui em junho. Olhando aqui para a notícia, onde é que ela está? Olha só. Ou seja, à semelhança daquilo que tivemos antes, nós tivemos estamos a ter outra vez o petróleo muito perto dos preços de junho, aqui perto dos $100, ok? Mas olhando também para
nós já, ou seja, é muito importante nós olharmos, e eu vou tentar dizer isto de uma vez, que é assim, ou seja, o meu objetivo não é estar dentro das bolhas quando elas acontecem, não é? Se vocês ouvirem os meus vídeos nos últimos 6 meses, vocês sabem que no meu portfólio tem havido uma rotação de capital para a parte defensiva, não é? Portanto, eu tento, e aliás, para quem me acompanha há mais tempo, para quem já é meu cliente há 3 anos, vocês sabem que eu tenho vindo a comprar REITs há 3 anos para cá. E estamos neste momento com valorizações acima de 100% nos REITs. Ok? Porquê? Porque o mercado esteve muito mal no setor dos REITs e agora está um bocadinho melhor. Ainda não voltou ao normal, mas está um bocadinho melhor. O mesmo acontece, por exemplo, à Novo Nordisk, onde já vamos com 30% de, de, de lucro, ok? Enquanto toda a gente diz que a Novo Nordisk está a descer por aí baixo, é verdade, está. Nós apanhamos o fundo, teoricamente, vamos a ver se apanhamos ou não, e vamos com 30% de lucro. Onde eu quero chegar com isto é o seguinte: nós temos que antecipar-nos ao mercado. Nós não podemos estar sempre. Ou seja, o meu trabalho aqui, o vosso trabalho aqui, é fazer uma boa pesquisa, um bom trabalho de casa para entrar no comboio antes dele arrancar, no comboio certo, ok? Não é depois tentar apanhar o comboio em andamento, que é o que muita gente tenta fazer e depois perde dinheiro, porque fica presa no topo, os grandes saem, começam a vender portanto, peço desculpa. E portanto depois ficam com o rabinho preso no topo. Isto é o caso, por exemplo, das pessoas que entraram no IPO da SpaceX e agora, depois de 41 dias, já vão com 49% mais ou menos de prejuízo, que ela já está abaixo do preço do IPO. Para quem não sabe, o IPO ou o IPO é o preço de abertura em que ela entrou em bolsa. Portanto, guerra na Ucrânia e no Irão. Os ataques na Ucrânia têm atingido infraestruturas de refinação de território profundo na Rússia, em vez de poços de extração em petróleo, upstream, ok? Portanto, isto é muito importante para aquilo que eu vou falar a seguir, no que diz respeito a oportunidades de investimento no que diz respeito no setor de energia. A dinâmica de extração versus a dinâmica de refinação não é, ou seja, isto não é possível desligar os poços de petróleo facilmente devido aos diferenciais de pressão, ou seja, vocês imaginem um poço de petróleo, vocês não podem simplesmente chegar lá e ele para de cavar, ok? Porque senão estraga-se. O material em si estraga-se por causa da pressão e não só também por causa de. Não é que eu seja um grande especialista sobre o assunto, mas por aquilo que eu sei também o próprio material estraga-se. Ou seja, isto difere um bocadinho da crise de abril de 2020, onde os futuros do crudo, ou seja, do petróleo, ficaram a negativos por um choque repentino na procura de Covid-19, sei. Ou seja, por exemplo, vocês se recordarem, quando há excesso de gás em casa, vocês tomam mais banho, o preço, apesar de estar mais baixo, vocês podem tomar mais banho, mas no que diz respeito a petróleo, ninguém vai começar a armazenar petróleo se o preço ficar negativo, ok? Muita pouca gente vai fazer isso, ok? Vai só simplesmente aproveitar e se calhar faz umas viagens mais longas. Ou seja, isto tem impacto. As divergências de preços têm, com a destruição de refinarias, cria-se um excesso de crudo no mercado e uma escassez de produtos refinados, ou seja, no gasóleo e na gasolina. Por isso, os preços do crudo podem descer enquanto os combustíveis subirem, ou seja, o preço do crudo do petróleo pode descer enquanto os combustíveis sobem, porque não há refinação, ok? E é aqui que já vai entrar a oportunidade de investimento. Eu já lá vou, mas falando ainda do impacto na inflação e das taxas de juros. Esta pressão no produto refinado impede os bancos centrais de cortar taxas de juros rapidamente. A reparação destas refinarias ainda pode demorar entre 12 a 14 meses, ou seja, entre 1 ano e 2 meses. Entre 1 ano e 2 anos. Deu-me agora aqui um break. As oportunidades de investimento são: as refinadoras beneficiam do aumento do crack spread, ou seja, é a diferença entre a matéria-prima e o produto refinado. Isto destaca empresas como a polaca, a Orlen, e refere que as posições longas em upstream, oil and gas, por exemplo, a Occidental Petroleum, que tem não tem uma forte vertente em downstream, são menos atrativas, ok? Portanto, vocês têm que procurar empresas em que
têm uma posição mais upstream, ok? Em que elas têm mais tanto o petróleo e o gás e não tanto a parte de downstream estava a falar a palavra. Vocês têm que estar mais atentos a empresas que fazem uma refinação, ok? É aí que eu quero, chegar. É aí que as refinadoras beneficiam-se, ok? É do aumento do crack spread, que é a diferença entre a matéria-prima e o produto refinado. Quais é que são as empresas? Eu não vos vou poder responder, porque senão seria um aconselhamento financeiro. Eu dei aqui um exemplo de duas, vocês depois façam o trabalho de casa de qual é que é e qual é que não é. Ok, lembrando que normalmente estas empresas pagam dividendos, por exemplo, a Oxy paga um dividendo de 1,81%. Pensei que era mais, sinceramente. Ok, portanto, falando aqui, isto é uma empresa que já desde a guerra, portanto a guerra começou mais ou menos aqui em abril, março. Vamos por aqui desde maio, está quase lateral. De 8%. A empresa desvalorizou mais do que subiu. Mas se vocês olharem, por exemplo, para uma COP, uma ConocoPhillips, vocês veem aqui uma subida já mais interessante. Portanto, eu falei dela para o grupo, falei dela aqui, ainda está aqui a análise que eu fiz na altura. Portanto, quando ela saiu deste range aqui, tivemos no início uma perda de 8% e agora vamos com um lucro de 29%, já tivemos a 45%. Ok. Portanto, eu falei dela no grupo uma semana antes do Trump atacar a Venezuela. Portanto, ainda dentro do setor energético, isto também tem impacto nos data centers, que é, há um boom numa procura de energia, a expansão acelerada de data centers vocacionados para a inteligência artificial está a provocar um aumento inédito no consumo de gigawatts. Isto já não é novidade para ninguém, eu já tenho vindo a falar disto aqui várias vezes, até já falei que depois que uma hipótese para isto seria o consumo de água usado para arrefecer os data centers, etc. Portanto, isto vai haver aqui um gargalo no fornecimento, ou seja, onde eu quero chegar é construir um data center é incomparavelmente mais rápido que construir uma nova capacidade produtiva, tanto eólica, ou solar, hídrica ou nuclear. E esta assimetria entre a oferta e a procura tende a pressionar os preços da eletricidade em alta no médio e longo prazo. Ou seja, isto pode impactar empresas de energia de produtos renováveis, como a portuguesa EDP Renováveis, que tende a beneficiar da subida de preços e da venda de eletricidade nas redes nacionais e ibéricas. Mas se vocês também olharem para empresas de fora, por exemplo, a Iberdrola, que eu me lembro, já não olho para ela há muito tempo, tem tido também uma subida muito interessante. Passando aqui para as análises, eu vou falar um bocadinho da Netflix, da Google, um bocadinho também do setor de software e uma análise aqui um bocadinho muito rápida à Tesla, a pagamentos de stablecoins e a Stripe, porque entretanto a Stripe e a PayPal andam aqui em negócios, e depois eu queria falar um bocadinho de rendimento básico universal e será a conclusão, ok? Portanto, mas antes de eu falar da Netflix, voltando também àquilo que eu disse no início do vídeo, que é, vocês têm que apanhar o comboio antes dele arrancar. E se vocês repararem, aliás, para quem está no grupo sabe, mesmo dentro do grupo gratuito eu já fui dando alguns sinais disso. Vocês sabem que eu tenho mudado a estratégia, não é? E portanto tenho estado mais à defesa, e se vocês olharem, os setores defensivos nos últimos meses estão a começar a subir com força. Portanto, o setor energético, o setor industrial, o setor financeiro, o setor de healthcare já ultrapassa o setor tecnológico nos últimos 3 meses, ok? Portanto, se vocês forem olhar aqui, over here, claro que o setor energético está no topo por causa da guerra, e depois vem o setor industrial, ok? Mas nos últimos 3 meses o setor tecnológico ainda está aqui com uma subida de 8%. Mas se vocês forem olhar mais detalhadamente, apesar desta subida, tem havido muitas saídas, ou seja, o institucional está a sair desesperadamente do setor tecnológico. E isto não é à toa, isto para mim, eles não estão só a realizar lucros, na minha opinião. Na minha opinião, eles estão a rodar, vão para outro setor, porque alguma coisa se vai acontecer, ok? Portanto, é uma questão de vocês estarem atentos, vai aparecer bastantes oportunidades neste momento, preparem o cash, eu tenho vindo a falar disto também nos últimos 6 meses, eu sei que às vezes sou um bocadinho repetitivo, mas eu gostava mesmo que vocês pudessem
ou quem tiver interesse comentar aquilo que tiver interesse para eu trazer em vídeo, ou até mesmo algum assunto que queira que eu fale em vídeo, ou que eu responda até. Mas se tiverem mais interesse em aprofundar sobre estes assuntos, às vezes que eu falo, que já falei noutros vídeos, andem para trás nos vídeos dos Weekly Outlooks. Normalmente está lá descrito na descrição tudo aquilo que eu falei anteriormente. Portanto, avançando então para a Netflix. Okay. A Netflix tem sido bastante castigada agora nestes últimos meses, aqui desde março, mais ou menos, que foi, eu acho que foi o pico deste ano, não foi? Exatamente. Portanto, em março teve o seu pico de 2026 e está a ter uma queda já de 36%, já chegou quase aos 40%. Okay? Agora, será que isto será uma oportunidade? Isso eu não sei, vocês é que vão ter que ver. Assim, se vocês olharem para a Netflix, ela tem uma vantagem competitiva isolada, é que ela tem tido esta vantagem desde 2022 e 2023. Eu também já falei disto no outro vídeo, foi no início do ano. Foi quando houve aquela proposta de compra da Warner Bros. Ou seja, quando a subida de taxas de juro aconteceu em 2022 e em 2023, sufocou muitos rivais como a Disney, a Paramount, a HBO. Essa vantagem agora está a diminuir. Porquê? A reentrada destes concorrentes no mercado e novos acordos corporativos estão a forçar um ajustamento das expectativas de crescimento desta ação, ou seja, os concorrentes neste momento estão a fazer outros acordos, estão a desenvolver de outras maneiras, o produto em si está a ficar mais uma concorrência mais forte e, portanto, a ação tem sido castigada. E vocês repararem, a Netflix não concorre só com a Disney, com a Paramount, ou com a HBO, ou com a Amazon Prime. Não, eles também, se vocês repararem, eles concordam também com o conteúdo de short form, como o YouTube, etc. Portanto, hoje em dia vocês têm que ter uma disposição para ver um filme ou para ver uma série, porque senão vocês dizem, seca. E outra coisa, quando é que foi a última vez que saiu uma série na Netflix, ou um filme, que vos prenda ao ecrã, por exemplo, como foi a Casa de Papel, aquela Squid Game, etc. Quando houve aí essas febres dessas séries da Netflix, andava tudo colado ali e é uma coisa que não tem acontecido ultimamente, ou seja, está a faltar hype, na minha opinião. Isto é a minha opinião, claro. No entanto, o novo modelo das salas de cinema, o desenvolvimento de filmes com recursos em inteligência artificial e o apoio dos influencers, que vocês repararem agora cada vez mais há influencers a falar sobre os filmes que vão ver, etc., reduziu drasticamente os custos de produção. E o exemplo disso é este filme que está nos cinemas, que é o Obsession. Obsession, por acaso é um bom filme, por aquilo que eu já pude ver. Então, Obsession. Eu queria ver aqui, por exemplo, exatamente. E agora estava com o Odyssey na cabeça, não era este que eu estava. O Obsession, por exemplo, isto aqui é um exemplo que ele foi criado com orçamentos de 10 a 20 milhões de dólares, o que é pouquíssimo, ok? E foi um filme que teve uma boa adoção, ok? Aqui tanto na Europa como na América. O filme está disponível, eu ia dizer em que canais não tão legais, mas não vou dizer. Filmes independentes procuram esta distribuição em salas de cinema e aceitam modelos de divisão de receitas, ou seja, o revenue share de 50-50 com as exibições. Ao contrário dos modelos exigidos, que é 80-20, exigidos pelas grandes produtoras, e isto cria uma oportunidade de reativação do modelo de negócio de cadeias de cinema como a AMC. Estou a dar um exemplo, vamos poder falar de Hollywood. Onde é que eu quero chegar com isto? Ou seja, com a entrada da inteligência artificial, a Netflix e outras podem se beneficiar com isto, ou seja, fazer filmes com uma boa qualidade e muito menos dinheiro. Ou seja, por exemplo, quanto é que custou fazer um Harry Potter, não é? Quanto custou realizar o filme Harry Potter? Como é que se chamava o último? Não interessa. Qual é esse fogo? Portanto, isto foi em 2025, o orçamento foi de 150 milhões. Ok. Portanto, hoje em dia temos aqui um filme já bastante aceitável pelo público, bastante aceito pelo público e custou 10 e 20 milhões. Entre 10 a 20 milhões, o que é muito, muito inferior, estamos a falar. Ou seja, este custou só 10% do que o outro custou. 10, 20%, whatever. Seja se for 10 ou 20.
milhões. Portanto, é uma oportunidade aqui que pode estar a surgir. Esta semana também saiu resultados de várias empresas e uma delas foi a Google, ou seja, a Alphabet. Agora estão a faltar aqui o ticket, exatamente, a Alphabet. E apesar dos bons resultados, a ação tem sido castigada na mesma. Ou seja, se vocês repararem, a Google está-nos a habituar a crescimentos homólogos de 20% às vezes ao ano, ou em trimestre. O que é ótimo. No entanto, vocês se repararem, tanto a Google, a Microsoft, a Tesla, a Amazon, todas elas estão a cair por causa de uma coisa, CAPEX. O mercado não sabe se este investimento que estão a fazer em inteligência artificial vai trazer retornos ou não. A única que neste momento até nem está a cair devido a CAPEX é a Apple. Okay? A Apple tem-se mantido sólida nesse... Eu não vou falar da Apple, mas achei interessante trazer essa curiosidade porque é a única que não está a sofrer com isso. Se vocês olharem para os resultados da Google, vocês vão ter uma surpresa lá que é o lucro líquido e a SpaceX. Mas antes disso, para falar aqui um bocadinho do problema do CAPEX. Eu já disse o que é CAPEX num vídeo atrás, mas eu vou voltar a dizer o que é o CAPEX, para depois as pessoas não... O que é o CAPEX de uma empresa. Portanto, é o valor investido por uma empresa para comprar, melhorar ou manter ativos de longo prazo. Já vos tinha mostrado isto, penso que foi no vídeo de há 2 semanas. Portanto, o principal fator para a reação negativa do mercado às ações da Google e de outras reside nas projeções de aumento substancial do CAPEX, que isto é para 2026, que eles têm gasto mais ou menos entre 196 a 205 bis, salvo erro. Portanto, este aumento maciço de investimento em infraestruturas para inteligência artificial, estes hyperscalers, como nós queremos chamar, levou a um free cash flow negativo no trimestre. Algo raro e histórico nesta empresa. Okay? Eu não sei se conseguimos ver isso aqui, não sei se já está atualizado aqui no... Não. Ok. Agora gostava de ver isso com vocês. O lado positivo destes resultados, apesar do free cash flow estar negativo, apesar que eu acho que vocês nem deviam olhar para, nestas empresas tão grandes, olhar, por exemplo, para uma avaliação não é derivados, caramba, estão a falhar o nome, de múltiplos, não faz sentido neste momento, mas é a minha opinião. O lado positivo dos resultados é que o crescimento das receitas tem sido homólogo, nas ordens dos 20-24%. A forte expansão do Google Cloud, que é impulsionado muito pelo ecossistema do Gemini e do Anti-Gravity, que é muito parecido com o Anti-Gravity, é muito parecido com o Cloud. O Cloud é de veras superior, mas também é muito mais caro, ok? Mas vocês até se fizerem uma boa gestão de tokens, com o Cloud, conseguem fazer muita coisa. Aliás, esta semana eu desenvolvi uma plataforma que em breve vai estar aqui dentro do grupo VIP, que é para os clientes controlarem melhor as suas despesas, ou seja, é basicamente um assistente financeiro, vocês colocam as vossas despesas, os últimos extratos bancários, e ele calcula-vos tudo aquilo que vocês precisam. Pronto, eu poderia abrir aqui o exemplo, já o tenho pronto, está em fase de testes, mas ainda não tenho aqui para vocês. Outra coisa que me chamou muita atenção foi no lucro líquido, a parte substancial do resultado líquido reportado deveu-se a ganhos não recorrentes provenientes de investimentos estratégicos, e um deles foi a entrada da SpaceX na bolsa, ok? Portanto, eles entraram no IPO da SpaceX, mas atenção, porque caso a cotação deste ativo caia no futuro, ainda mais, este ganho contabilístico poderá reverter-se, porque não é realizado, e passar a um prejuízo, ok? Portanto, mas há uma coisa também que eu queria falar sobre a SpaceX, e é, se vocês quiserem investir na SpaceX, eu aconselho-vos a abrir o gráfico da Rocket Lab. Aliás, eu não vos aconselho, isto é a minha opinião. E vejam o que aconteceu com a Rocket Lab quando ela veio ao IPO, ok? Quando ela veio do IPO, ok? Vocês olham para o gráfico e depois reflitam um bocadinho. Isto foi só aqui uma parte. Portanto, ainda falando aqui da Google, o valuation e a alocação de mercado
desculpem, a alocação de capital, o mercado está a ajustar o preço da ação, considerando um longo período de elevado capex e a compressão do free cash flow imediato. Ou seja, nós não vamos saber muito bem ainda quando é que é o fundo. Eu, se tivesse que dizer quando é que é o fundo, para já não tenho sinais, porque isto ainda está muito frio, ainda está muito em queda, mas eu estaria atento a estes níveis de suporte aqui, por exemplo, e depois aqui não compraria, ficaria novamente atento e esperava que ele chegasse a estes níveis aqui. Ok? E a partir daqui seria uma boa entrada, na minha opinião. Eu tenho Google Pay desde os $100, por isso não estou muito preocupado. Se não é desde os 100, é muito perto disso. Portanto, quando é que ela esteve a última vez? Até foi em 2000 e pouco, não? Exatamente. Foi pouco antes de eu começar a investir. Ok. Portanto, vou avançar a parte aqui da Circle agora e já que falei da SpaceX, falar um bocadinho aqui da Tesla. Apesar de eu não ter nenhum, eu já sei que os fãs da Tesla são assim, gajos marados, gostam todos de Tesla. Peço que convencem os amigos todos a comprar Tesla também. Mas pronto. A entrega de veículos versus a margem. Agora convém que eu ponha isto é na Tesla, não é? Senão vocês não veem nada. Quantos minutos aqui ainda tenho? 3 minutos, ok. Portanto, a Tesla aumentou o volume de entregas de automóveis, o que é bom, mas fê-lo recorrendo a reduções de preços e promoções, o que já não é assim tão bom. A estratégia do Elon Musk era focar-se em ganhar cota de mercado para criar uma nova frota circular expressiva que monetize no futuro, aliás, através de serviços e subscrições. Isto é uma coisa que eu já falei aqui, tanto a Toyota e a BMW também estão de olho neste tipo de serviços e subscrições. Por exemplo, a Toyota está a focar-se na parte do Bluetooth e GPS, etc. O Apple Car, etc. Esse tipo de extras ser por subscrição. Por outro lado, a Tesla também tem investido no robô Optimus e FSD, okay? Que o CAPEX da Tesla permanece elevado devido aos pesados investimentos necessários no sistema de condução autónoma, que é este FSD, peço desculpa, e no desenvolvimento do Optimus Robot. Okay? Estes projetos exigem anos de investimento antes de gerarem um retorno claro no balanço financeiro. Assim, o problema, para mim, a Tesla não vale o preço que está hoje. E se calhar ela pode continuar a cair e vir para o preço justo que ela merece. Se eu acho que isso vai acontecer, se calhar não, porque atrás do Elon Musk parece que há um certo culto de pessoas que gostam de comprar o que aquele homem diz que a empresa vale, ok? Portanto, tal como no caso da Google, os resultados apresentam alguma volatilidade por via de valorizações não recorrentes em investimentos financeiros e o mercado castigou a ação pela incerteza em relação ao prazo de retorno do investimento de capital. Ou seja, se vocês olharem para aqui, já vai com uma queda portanto, bom, se formos a ver desde o início do ano, desde o topo do início do ano, já vai aqui com uma queda de 31%. Okay? Se vocês a repararem, estas quedas já andam quase todas entre os 30%, entre os 20% e os 40%. Okay? Falando aqui um bocadinho então sobre a Stripe e a Circle, que acho que também é importante. A Circle já foi uma empresa que eu já falei várias vezes. Já mudei um bocadinho de opinião em relação à ação em si, porque neste momento olho para ela já está abaixo do preço do IPO dela, que não é assim há tanto tempo, foi o ano passado. E eu continuo a dizer que os stablecoins vão ser o futuro. É a minha opinião, sinceramente, malta. É mesmo a minha opinião. Acho que vai haver muito incentivo à adoção de stablecoins por parte de tanto da União Europeia como da América, porque acho que querem esse controle. Agora, se a Circle em si se vai valorizar com isso, eu não sei dizer-vos, porque lá está, por exemplo, às vezes nós vemos, e isto acontece muito no mundo das criptomoedas, é ver um token com muita utilidade, ou seja, o token em si ter utilidade, mas não subir.
porque as fees que o token tem de utilidade são muito baixas para fazer o token subir. Ok? Portanto, a compressão de comissões de pagamento, isto não acontece tanto na Visa e na Mastercard, porque a comissão acho que é de 0,01% ou 0,2%, é assim uma coisa muito, muito irrisória. No entanto, as taxas de processamento entre 1,7% e 3%, como as da Stripe, tornam-se, estão a tornar-se insustentáveis, digamos assim, para o mercado. Portanto, o projeto OpenUSD da Stripe é visto como uma tentativa desesperada de não perder o controlo das redes de pagamento para as stablecoins, e a tese da Circle e a hegemonia americana, digamos assim, acho que não disse bem a palavra, mas alguém me vai corrigir depois, não há problema. O valor das stablecoins, como o SDC da Circle, depende da decisão de uma decisão geopolítica do governo norte-americano em dominar o mercado de offshores, tanto, por exemplo, do euro-dólar. Eu já falei aqui das reservas do euro-dólar várias vezes no que diz respeito à China e de qual é a minha teoria em relação a isso. Portanto, não vou estar agora a repetir-me, mas eu acho que vocês já percebem onde eu quero chegar no que diz respeito a controle desses eurodólares offshores. Portanto, a gigante capitalização de empresas de tecnologia americana, a SpaceX, a Amazon, a Google, a Tesla, garantem uma liderança na linha da frente entre saúde, interfaces, cérebros para o computador, computadores para os cérebros, exploração espacial, etc. E ao impor esta tecnologia indispensável, os Estados Unidos forçam a adoção do STC, a compra indireta de dívida pública americana de curto prazo on-chain, gerando um efeito multiplicador de moeda no ecossistema cripto. Onde é que eu sei que isto agora foi muito complexo de uma vez, eu vou tentar simplificar. Onde é que eu quero chegar com isto? Neste momento toda a gente depende da economia americana. Se a partir deste momento os americanos disserem, ok, vocês a partir de agora para negociar connosco tem que ser em stablecoins, vocês não vão dizer que não. Mesmo que eles no início sofram, como o CAPEC, como a capitalização do mercado americano é tão grande, tão alta em relação aos outros países, não tem hipótese. Os outros países não têm hipótese de acompanhar, porque eles têm tanto investimento ali, tanto dinheiro para onde investir, que eles automaticamente estão a garantir o primeiro lugar em relação à sua concorrência. Ok? Portanto, se por exemplo uma empresa de saúde ou tecnologia descobrir uma cura para o cancro, toda a gente vai querer, não é? Qualquer país, isso é indiscutível. Eles vão querer pagar, seja o valor que for, entre aspas não, vão querer pagar. Portanto, se tiver que ser em stablecoins, vai ser em stablecoins, percebem? Eles conseguem criar, mesmo que não haja aceitação da stablecoin, eles conseguem criar uma demanda, porque eles vão à frente neste momento no que diz respeito tanto em cripto ou inteligência artificial, no mercado da bolsa, isso já sabemos aos anos, não é? Mas, ou seja, como os americanos vão tão à frente com uma capitalização de mercado tão maior, tão maior grande, como dizem alguns, não é? Tão grande que não dá hipótese a quem está atrás, ok? Portanto, ao impor esta tecnologia, os Estados Unidos forçam a adoção, ok? E ao comprarem stablecoins, vocês automaticamente estão a comprar a dívida americana, ou seja, os Estados Unidos aqui acabam por resolver dois problemas só com um tiro, digamos assim, que é basicamente controlar a concorrência através dos dólares offshore, ou seja, que são em stablecoin, portanto facilmente programado e controlado, e ao mesmo tempo resolvem finalmente o problema da dívida americana, ok? Claro que isto depois entra noutras teorias de rendimento universal, ou seja, para quem não sabe, há um conceito, eu acho que vocês podem ver isto no Google. A teoria de rendimento universal. Eu acho que até o Elon Musk fala muito disto. Universal. Não, rendimento básico universal, acho que é isto. Sim, o Elon Musk fala bastante disto, ok? Portanto, é uma proposta política, blá, blá. Eu vou
vou tentar falar um bocadinho sobre isto. Eu sei que isto não é fácil de entender, mas eu vou tentar falar de uma forma clara, que é o conceito de Universal High Income está a focar-se principalmente na distribuição de bens em espécie, portanto, a habitação, combustíveis, vales de alimentação, em vez do valor monetário puro. Se isto avançar para a frente, aqui pode haver uma vantagem boa para Bitcoin e Bitcoin pode se valorizar com isso. Aliás, Bitcoin nestes dias como é que tem-se portado? Só por curiosidade. Está nos 63 mil dólares, portanto tem caído agora nestas últimas horas, porque aqui há uns dias estava ainda a 66. Portanto, o Bitcoin está neste momento a atuar como uma unidade, poderia atuar como uma unidade de referência para ativos escassos, como o imobiliário, ou seja, aliás, vocês, acho que em Portugal até já é permitido, acho não, tenho certeza porque eu já vi uma notícia disso, que vocês podem comprar uma casa com Bitcoin, claro que depois é transferido na hora para euro, mas isso já é possível e já há registro que isso aconteceu, penso que foi em Braga ou em Guimarães. Portanto, num paralelo de papel de desempenho pelos metais preciosos, por exemplo, como no Império Romano vocês tinham, imagina, eu acho que, por exemplo, para comprar uma casa vocês podiam pagar em ouro, mas, por exemplo, para comprar arroz já podiam pagar em prata ou cobre, percebem? Ou seja, eu acho que isso vai acontecer muito no futuro, que é nós termos vários tipos de dinheiro aceito, digamos assim, para vários tipos de situações. Agora, se eu estou certo ou não, vamos a ver. Só o futuro dirá. E eu queria falar um bocadinho disto aqui, porque acho que vocês deviam estar atentos ao desenvolvimento das stablecoins e também porque vai sair o euro digital. Aliás, no final deste ano, a Comissão Europeia já está a realizar testes do euro digital em alguns bancos, um deles é o Revolut, por exemplo, e outros, acho que tem o Santander também, tem ali mais alguns nomes que a gente conhece. Portanto, eu acho que é muito importante vocês estarem atentos a isto e tentem estar atualizados nesse sentido. Há um site que vocês, mesmo da União Europeia, que vocês podem acompanhar e ler as notícias. Sei que é um bocadinho mais maçante, estava aqui a tentar ver. Acho que é esse.europe. Espera aí. Eu tenho isso aqui. Exatamente. Portanto, vocês aqui podem acompanhar diversas coisas que eles estão neste momento a fazer. Eles neste momento até estão a falar, acho que há uma petição para acabar com a privacidade. Não é acabar com a privacidade, é manter a privacidade das pessoas no que diz respeito a redes sociais. Embora eu acho que isto é um bocadinho tudo treta, é só para tirar areia para os olhos, porque a privacidade acho que aos poucos está a acabar. Ok, esta semana era isto que eu queria vos falar. Não entrei muito a fundo neste último tema porque acho que seria um bocadinho mais complexo. No entanto, tem aqui umas luzes e depois, se tiverem interesse, deixem nos comentários e eu posso aprofundar ou mandem mensagem, como preferirem. Deixem um like no vídeo se gostaram do vídeo. Se não gostaram, metam um que não gostaram e partilhem o vídeo, está bem? Um grande abraço, até para a semana.